Estudo bíblico, Isaías 20. O Egito será dominado pela Assíria. Este oráculo foi provavelmente revelado um pouco depois daquele do capítulo 19, pois desenvolve a predição feita em 19, verso 4. Pelo menos ficou claro o ano exato do cumprimento da profecia. Foi em 711 a.C., quando o rei Sargão enviou Tartã, verso 1, seu principal general, para tomar a cidade filisteia de Asdod. Azuri, rei de Asdod, foi deposto, de acordo com os anais de Sargão, e uma revolta iniciada por Iátna foi abafada. Essa profecia sobre a desgraça e derrota do Egito foi feita cerca de 40 anos antes da conquista assíria. O Egito mereceu severo castigo porque pretendeu servir de libertador de Israel e lhe fez promessas que não foi capaz de cumprir, desviando os hebreus de uma confiança integral em Deus somente. Verso 1, Tartã, comandante e chefe do exército assírio, segundo Reis 18:17. Sargão, este é Sargão II, rei da Assíria, de 721 a 705 a.C., mencionado somente aqui em toda a Bíblia. Asdod, uma das maiores cidades dos filisteus, que tomou a liderança na rebelião contra os assírios, descrita em 14, verso 32. Os assírios tomaram Asdod em 711 a.C., e amedrontaram os egípcios de tal maneira que eles recuaram, desse modo ensinando a Judá a insensatez de confiar em um poder estrangeiro como o Egito para a proteção. Verso 2. Isaías iniciou sua lição prática 3 anos antes, verso 3, de ter proferido as palavras nos versos 3 a 6, o que aconteceu imediatamente antes do ataque assírio em 711 a.C. Pano grosseiro. Essa indumentária pode indicar o lamento de Isaías, Gênesis 37:34 e 2 Reis 6:30, pois o cilício ou pano grosseiro era uma veste usada em ocasiões de luto. Capítulo 15, verso 3, 22, verso 12, 37, versos 1 e 2, 58, verso 5, ou ela pode significar seu ofício profético. 2 Reis, capítulo 1, verso 8, Zacarias, capítulo 13, verso 4, e Mateus, capítulo 3, verso 4. Despido e descalço. O Senhor lhe ordenou que se livrasse de todas as suas vestes como um símbolo de desonra e humilhação. Verso 3. Meu servo. Essa designação coloca Isaías num grupo muito seleto de pessoas. Moisés era amigo e servo de Deus. Êxodo 14:31, Números 12, versos 7 e 8 e Deuteronômio 34:5. Também incluídos entre os servos de Deus estiveram Abraão, Gênesis 26:24 e Salmo 105:42, Jacó, Ezequiel 28:25, Josué 24:29, Caleb, Números 14:24, Davi, 37:35, 2 Samuel 3:18, Salmo 132:10, o servo sofredor, capítulo 52, verso 13 e 53, verso 12, e grupos de pessoas como os profetas, capítulo 44, verso 26. O Israel restaurado, 41, versos 8 e 9, 43, verso 10, 44, versos 1 a 2 e 21, 45, verso 4 e 48, verso 20. E os seguidores de Cristo, João 12, 26.
Os servos de Deus podem sofrer, mas foi-lhes prometida uma grande herança na qualidade de servos do Senhor. Capítulo 54, verso 17, 65, versos 8 e 9, 13, 15 e 66, verso 14. 3 anos. Estes 3 anos designariam o tempo em que Isaías andou como um sinal ou duração antes que o sinal se cumprisse. Sinal e prodígio. O estilo profético devido, capítulo 8, verso 18, Deuteronômio 13, de 1 a 2, Jeremias 32, 20, apontava para a insensatez de depender do Egito, porquanto o Egito, como qualquer nação, era vulnerável. A nudez e os pés descalços de Isaías simbolizavam a futura desolação e vergonha do Egito e da Etiópia, depois que tivessem sido vencidos pelos assírios. Capítulo 19, verso 4. Versos 4 e 5. Presos, exilados. Esar-Hadon, rei da Síria, cumpriu essa profecia em 671 a.C. Capítulo 37, verso 38, 2 Reis 19, 37 e Esdras 4, verso 2. Muito longe de se tornar um poder em quem Judá pudesse confiar, o Egito partiria em grande vergonha. Verso 6. Nas rebeliões que se fizeram em 740 a.C., capítulo 7, versos 1 a 9, 17, versos 1 a 11, confiava-se sempre que o antigo império do Egito prestaria abertamente a ajuda militar que sempre prometera secretamente. O destino do Egito persuadirá o povo de que nenhum aliado poderá ajudá-los a escapar. Haverá então alguma ajuda a qual se possa recorrer?